Iniciar. Ok. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, assim como também dou as boas-vindas a quem estiver ouvindo a gravação. Sinta-se parte dessa turma que está presencial aqui. E hoje nós temos, então, a continuação aqui do capítulo 14. Nós estamos na quarta sessão, a tua função na expiação, na página 295. Lembrando que expiação, no conceito religioso tradicional, é uma palavra assim um tanto pesada, porque a expiação ela remete a algo que eu devo pagar por uma conta, pagar por algo que eu fiz. O curso, como diversas palavras, Jesus usa a mesma palavra, mas com um significado diferente. E a expiação para o curso, ela vem a ser a mesma coisa que o perdão, que a salvação, que é o desfazer de um sistema de pensamento. Aí até poderia haver assim questionamentos, como a gente fez no início, como vários já me fizeram também no início do curso, por que Jesus então usou essa palavra com essa conotação pesada para esse outro sentido, para esse sentido de liberação? Porque a expiação no curso ela é um termo muito bonito, porque é a salvação, é o perdão. Mas tradicionalmente ela não remete a esse lugar, ela remete a um lugar de medo, a um lugar de temor. E a resposta que eu sempre que tenho dado, assim, o sentimento que me vem desde o início, quando comecei a estudar o curso, é dessa sabedoria de Jesus, de dar um novo conceito, não a palavra em si, a palavra é símbolo, mas o que ela significava no momento que nós aprendemos um novo significado para esse mesmo termo, na nossa mente nós desaprendemos o significado anterior, sem mexer nele, contornando. Então, não confrontamos diretamente, não brigamos diretamente com esse primeiro conceito que nós tinha, pelo menos os que tinham um conceito religioso tinham isso, e aprendemos um novo sistema, e quando esse é compreendido, o outro é automaticamente largado, porque ele foi posto no mesmo lugar. Onde estava um, foi colocado o outro. Então, daí a expiação, que é o mesmo que salvação, que é perdão. Então, e hoje nós vamos ver, então, o papel nosso na expiação. E para nós começar, então, propriamente dito, essa nossa leitura, vamos fazer a nossa entrega, que é um momento que não é um ritual, mas é o estabelecimento de uma meta, que nós colocamos como meta que o professor Espírito Santo venha ser o nosso guia nessa hora. E para uma concentração nossa, em cima dessa meta, a gente pode se utilizar dessa técnica de respirar mais pausadamente, de acalmar nossos barulhos e vibrações frenéticos que a gente vem durante o dia, dos agitos, para numa serena calma nos preparar para esse estudo, para que possamos oferecer o melhor da nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, para que ele seja o nosso condutor nessa hora de estudo e ele revele a cada um de nós o que nós precisamos aprender aqui, hoje, com esse estudo. E, tendo estabelecida a meta, certamente que é isso que se segue. Então, por isso, essa segurança de que nós estamos sob a orientação do Espírito Santo, porque assim nós decidimos em nossa mente. E com isso nós estamos prontos para iniciarmos essa nossa leitura. Para quem
puder e quiser acompanhar, é no capítulo 14, a seção 4, a tua função na expiação, na página 295. E nós iniciamos, então, agora essa leitura. E no primeiro parágrafo, Jesus volta ao tema da semana passada, da inculpabilidade, quando ele disse que quando aceitares a inculpabilidade de um irmão, nele verás a expiação. E nós vimos na semana passada um estudo de uma aula inteira a respeito da ferramenta de inculpabilidade, que se nós vermos o Cristo no irmão e não aquilo que foi projetado para fora, a culpa que foi projetada para fora da mente e que está representado aqui através de uma imagem, que é um corpo, mas isso é apenas uma sombra projetada para fora da mente. Isso não é o irmão. O irmão é aquilo que transcende essa imagem, transcende esse corpo, é o Cristo, é o ser que existiu e sempre existirá desde sempre, que já vem antes do tempo ser, na nossa experiência. Então, ver essa inculpabilidade, olhar através, não precisamos negar que no comportamento vemos erros nos irmãos e em nós, mas essa não é a nossa realidade, nem do irmão e nem a nossa. A realidade ainda é a perfeita impecabilidade. Por quê? Porque Deus nos criou em impecabilidade. E o que Deus determina é. Então, se Deus nos fez assim, é impossível que nós a tenhamos mudado. Então, ver o Cristo, ver o ser impecável através do irmão. Saber que aquilo que o irmão está representando é só uma imagem da culpa na qual nós participamos, nós permitimos ver isso, mas a realidade dele não é essa. A Olivia levantou a mão? Igne, Oi. ver o Cristo no irmão, a gente faz um exercício disso. Agora, o convívio, por exemplo, com determinadas pessoas que a gente, na forma aqui, no mundo aqui, é difícil de conviver, é difícil de ficar, tipo assim, perto. A gente entrega o perdão, mas a gente, assim, tenta evitar determinadas pessoas. Eu tento, tá? Porque às vezes a pessoa tem um papo enjoado, só fala em coisa ruim, só não sei o quê. Eu evito. Isso dentro do... Como que a gente vê isso dentro do curso? Ainda é uma resistência, mas nós estamos num processo. Então, observe que tem um ser dentro de ti que observa que a Olivia tem resistência ao irmão. Não, você não é esse ser que está tendo resistência ao irmão e que não quer conviver. Porque se o que você está vendo é uma projeção dele, não é a realidade dele, esse ser que está tendo essa reação também não é a tua realidade. Você, como observadora, é o Cristo. Mas isso é um trabalho que a gente vai gradualmente captando. Então, essa entrega da forma que for, por enquanto, essa honestidade, Jesus me ensina a ver através dos teus olhos, porque os meus estão vendo só condenação aí. Então, parar como observadora, de acreditar nos próprios testemunhos que o ser individual está mostrando. E quando que a gente consegue isso? Só no instante santo, no momento da entrega do Espírito Santo. O resto do tempo, por enquanto, como nós estamos ainda tão ligados a essa crença de separação, nós vamos nos identificar aqui ainda com esse ser que se sente separado e aí, obviamente, tem resistências. Mas nós estamos aqui justamente para aprender a como largar isso. E isso é um processo que passa necessariamente pela gentileza para conosco mesmos, porque ainda não sabemos como fazer. E o curso está nos ensinando, para isso nós temos o curso, nos ensinando
a como olhar para esse ser nosso que tem essa resistência e que vê o irmão lá fora. Num instante santo a gente faz isso. Esse reconhecimento da santidade, da inculpabilidade. Não é no comportamento. É um reconhecimento no instante santo, e esse instante abre uma luz, abre uma brecha na nossa mente que ilumina as coisas aqui, para que os milagres possam entrar e substituir esses ensaios de dor. Tá bom, Ingrid, entendi. Obrigada. Então, voltando aqui, então, quando aceitarmos então, a inculpabilidade, quando vermos além da imagem, quando olharmos para a realidade do irmão, nós veremos a expiação, ou a salvação, ou o perdão. Aqui, só olhar aqui no chat, que a Lourdes Goldani colocou, o fato de não conseguirmos nos traz culpa. Então, o que fazer? Entregar, entregar. Exato. Então, ao invés, observar a culpa também, nós, porque quem está se sentindo culpado é o observador identificado com o ser separado. Mas ao tomar conhecimento, Lourdes, dessa culpa, nós podemos levar esse pensamento que contém a culpa ao Espírito Santo. Isso é perdoar. Isso é largar. Novamente, isso a gente faz num instante santo de recolhimento de nós com o Espírito Santo. O resto do tempo a gente ainda faz o que o normal, que a figura do sonho faz. Então, continuando aqui no 1.2, pois ao proclamá-la, né, nele, ao proclamar a inculpabilidade no irmão, fazes com que seja tua e verás o que buscaste. Então, a expiação nossa, ou a salvação nossa, ela vem quando a gente vê que o irmão, na realidade, tudo o que ele representou e que era motivo de separação para mim é dentro de um sonho, não é a realidade dele. Isso não tem causa, como a gente viu na aula passada. Se a gente tornar esse ensaio daqui sem efeito, a causa desaparece. Não verás o símbolo da inculpabilidade no teu irmão, brilhando dentro dele, enquanto ainda acreditares que não está lá. Então, é até uma questão de escolha o que nós queremos ver no irmão. Na verdade, essa escolha reflete o que nós queremos ver em nós. Porque se nós quisermos aceitar a expiação para nós mesmos, necessariamente nós precisamos ver a expiação no irmão. Se nós não vemos o irmão ainda como inculpável, é porque nós ainda queremos ser culpados. A sua inculpabilidade é a tua expiação. Dá isso a ele e verás a verdade do que reconheceste. Então, ver por um instante santo, naquele reconhecimento que eu estou unida ao Espírito Santo, que isso faz lógica absoluta, que meu irmão ainda é uma extensão do próprio Deus, e não esse ser separado aqui, no momento que eu oferecer isso ao meu irmão mentalmente, que eu ver isso no lugar da imagem dele, nesse momento veremos que isso é verdadeiro, porque isso voltará para nós. No entanto, a verdade é oferecida para ser primeiro recebida, assim como Deus a deu primeiro ao seu filho. Então, por que eu tenho que oferecer a vista da inculpabilidade ao irmão? Porque só assim eu a terei ganho. Porque dar e receber vem junto, e se eu quero dar, eu preciso ter. Então, como ele diz aqui, para mim dar, eu tenho que primeiro receber. Então, daí a importância do meu irmão. É aí que entra o papel de salvador do meu irmão, porque ele me dá a oportunidade de eu receber a inculpabilidade, porque eu só recebo pelo ato de dar. Se eu não a desse, eu não a receberia. Então, a única forma de receber é dar. É a lei de Deus, dar e receber. O primeiro no tempo
não significa, nada significa, mas o primeiro na eternidade é Deus, o Pai, que é ao mesmo tempo primeiro e único. Então, no dar e receber, o primeiro na eternidade, tudo vem de Deus. Ele é a causa, ele é o primeiro. Além do primeiro, não há nenhum outro, pois não há ordem, nem segundo, nem terceiro, e nada a não ser o primeiro. Então, o que é isso? A unicidade do céu. Deus é o primeiro, Deus é um, e tudo que existe está contido nesse primeiro, nesse um. Não existe segundo, não é como aqui, que há ordem de diferenciação. No céu, Deus é a causa e nós o efeito. Então, a causa primeira é Deus e nós o efeito, ainda fizemos parte dessa primeira causa, e as nossas criações do céu também têm a sua causa em Deus. Mas isso é da esfera do conhecimento. Isso nós não temos como saber como que isso é na percepção. Tu que pertences à primeira causa, ou seja, tu que pertences a Deus, criado por Ele como Ele mesmo e parte dele, és mais do que apenas sem culpa. O estado de inculpabilidade é apenas a condição na qual o que não está presente foi removido da mente desordenada que pensava que estivesse. Então, o que não está presente. O que não está presente? A culpa, ela não é real, ela não existe. Então, por isso que o estado de inculpabilidade é apenas uma condição para que aquilo que não está presente, ou seja, o estado de inculpabilidade é apenas uma condição para que a culpa seja removida da nossa mente, porque nós pensamos que ela está lá. Nós acreditamos na culpa, sim, ou não estaríamos sem a lembrança de estarmos no céu. Então, nós jogamos fora o conhecimento do céu, mas não o perdemos. Apenas o perdemos na nossa consciência. Ele ainda está conosco. E no lugar desse conhecimento, instalou-se a culpa. Mas a culpa, ela não é real, porque ela não foi criada, ela foi feita. Ela foi feita a partir de uma segunda causa. Mas aqui é bem claro que só existe uma primeira causa, não existem dois criadores. Deus é a única causa, Deus é o único criador. Se Deus é o único criador e a culpa não veio dele, então a culpa não tem causa, porque ela veio de quem? Então ela é totalmente sem causa. A aparente causa é uma crença, e crença não é realidade. Crença existe enquanto se acredita nela. Retirou a fé dela, ela se desvanece do nada. A palavra já diz, é uma crença. Então, a crença da separação de Deus trouxe aparentemente uma segunda causa, que é a causa da culpa, mas que nunca esteve presente. E como que eu vou tirar agora essa culpa da minha mente, já que eu acredito nela, já que eu tenho essa segunda causa na minha mente? Voltando-se para a inculpabilidade. É uma maneira excelente de comprovar, pela lógica, pela razão, de que a culpa não tem causa. E nisso, a crença na culpa se desvanece, e sem crença, a culpa simplesmente desaparece. Assim como a escuridão desaparece na presença da luz, a culpa desaparece na presença da inculpabilidade, porque a inculpabilidade é luz. E na presença de luz, a escuridão, ela não tem características próprias, ela não pode ser examinada ou estudada, ela não existe por si só, ela é só uma ausência. Assim a culpa. A culpa é só uma ausência da lembrança de quem nós somos, uma ausência da inculpabilidade. Por isso que a inculpabilidade é uma ferramenta poderosa de nós voltarmos à sanidade na mente.
Continuando aqui no 2:3, esse estado, né, de inculpabilidade, e somente esse, tu tens que atingir com Deus a teu lado, pois até que o faças, ainda pensarás que estás separado dele. Então, esse primeiro estágio de voltar-se contra a culpa, nós vamos fazer como se Deus estivesse ao nosso lado. Nós não vamos nos sentir ainda presentes em Deus. Por quê? Porque ainda estamos aqui no sonho, ainda estamos presos na ilusão. Então, na ilusão, aparentemente existe eu e Deus. Então, nós ainda vamos ter uma identificação própria. Por isso que nesse estado da inculpabilidade, e somente nesse, só ainda enquanto tiver a ilusão, quando estivermos despertos não será mais assim, quando estivermos despertos vamos ter o conhecimento de que estamos em Deus. Mas por enquanto praticarmos isso, nós vamos nos sentir como se estivéssemos ao lado de Deus, porque vamos nos sentir ainda um ser a nós, e um ser a Deus. Isso porque na nossa mente ela ainda está dividida, mas já é a mente certa, já não é mais a mente errada. Então, por isso que apenas nesse estágio, quando nós ultrapassarmos isso, quando Deus der o último passo, nós saberemos que somos um em Deus e não haverá mais uma consciência, mesmo de estar ao lado, isso não fará mais sentido algum. Por enquanto, ainda fará sentido. Talvez possa sentir a sua presença, a presença de Deus ao teu lado, mas não podes ter o conhecimento de ser um com Ele, como eu expliquei há pouco. Enquanto nós estivermos aqui, nós não temos esse conhecimento, porque estamos no nível da percepção. Nossa mente não está aberta, ainda totalmente abrangente para ter esse conhecimento. Isso não pode ser ensinado. Então, que Deus faz parte, que nós fizemos parte de Deus, isso é um conhecimento. Se é conhecimento, não pode ser ensinado, porque ou se tem o conhecimento ou não se tem. Não existe conhecimento parcial. Então, por isso que não pode ser ensinado, só pode ser conhecido. O aprendizado aplica-se apenas à condição em que isso acontece por si mesmo. Então, esse aprendizado da inculpabilidade, ele ensina uma condição para que o conhecimento de que nós estamos em Deus venha a nós por si mesmo. Então, o curso Jesus, o Espírito Santo, não tem como nos trazer o conhecimento de que nós estamos em Deus, mas traz as condições para esse conhecimento voltar a substituir a nossa percepção na nossa mente. No 3. Quando tiveres deixado que tudo que obscurece a verdade em tua mente santíssima seja desfeito para ti, e, portanto, estiveres em graça diante do teu Pai, ele dar-se a ti como sempre fez. Dar-se é tudo que ele conhece e, assim, é todo conhecimento. Então, aqui, novamente, Jesus está falando da condição do céu, da condição onde nós e Deus somos um só. Como Jesus dizia, eu e o Pai somos um só. A única diferença, nós chamamos de diferença, mas que não é a diferença, é um reconhecimento, é que Deus é a causa primeira e nós o efeito que pertencemos à causa primeiro, e não ao contrário. Nós não fizemos a Deus, Deus nos fez. Então, isso é somente isso, essa distinção que a gente leva para o conhecimento. Então, Deus se dá a si por completo no conhecimento, pois o que ele não conhece não pode ser, e, portanto, não pode ser dado. Então, esse mundo aqui, nada aqui no sonho pode ser dado porque Deus não o conhece, Deus não faz parte dele. Então, se só o que Deus conhece existe, porque não existem dois criadores,
Então, nada do que é ilusório pode ser real. Não peças para ser perdoado, pois isso já foi realizado. Na nossa criação, nós já fomos criados totalmente perdoados até é impossível pensar em perdão no céu, mas vamos dizer que se houvesse algo que pudéssemos pensar, já foi perdoado na nossa criação, porque Deus nos fez tão perfeitos igual a si, porque Deus se estendeu a si, Deus não fez algo diferente de si. Então, o perdão já está realizado. Pede, ao contrário, para aprenderes como perdoar e a restaurar o que sempre existiu em tua mente sem perdão. Então, em tua mente livre, em tua mente santa, essa que não precisa ser perdoada. Então, ao invés de pedir perdão, que está decretando que eu sou culpado, pedir a restauração das condições que nos façam trazer de volta a consciência da santidade que nós somos, da nossa realidade. É isso que vai nos elevar de volta ao conhecimento do que somos. Então, não uma admissão de culpa, e sim a restauração do que nós somos. Então, aprender a desfazer o que está bloqueando isso. A expiação vem a ser real e visível para aqueles que a usam. Lembrando que expiar e perdoar é a mesma coisa, é o desfazer. Então, quem usa isso, quem usa o perdão, o resultado do perdão se torna totalmente visível e real. Na Terra, essa é a tua única função, e tens que aprender que isso é tudo o que queres aprender. Então, quando a gente fala aqui, o que eu vim fazer aqui? Na realidade, nós só temos uma única função: aceitar a expiação para nós mesmos, despertarmos deste nosso sonho. Esta é a grande função nossa. O resto, todas as condições para isso se tornar possível, isso sim nós podemos pedir ajuda para termos ajuda a desfazer aquilo que está bloqueando esse conhecimento de nós. Então, esta verdadeira oração de ajuda, pedir ajuda para que possamos ter forças de desbloquear o que está impedindo o conhecimento de que nós somos. Vais te sentir culpado até que aprendas, pois, em última instância, seja qual for a forma que tome, a tua culpa surge do teu fracasso em cumprir a tua função na mente de Deus como a tua mente. É possível escapares dessa culpa falhando em cumprir a tua função aqui? Então, isso também é um alívio saber que esse sentimento, que por mais que a gente tenha instantes santos, que a gente está junto ao Espírito Santo e sente-se parte do amor de Deus, no resto do tempo, quando a gente volta de novo na nossa consciência aqui para a separação, porque a nossa mente ainda carrega a culpa e ela acaba voltando, enquanto nós não estivermos 100% de volta só à consciência do céu, nós vamos sentir culpa. Então, e está tudo certo, isso faz parte, por quê? Porque na nossa mente nós oscilamos entre as duas mentes, entre a certa e a equivocada. E isso traz um estado de culpa para a nossa mente. Então, a culpa em si, ela não é uma preocupação nossa, porque ela é apenas um reconhecimento de que ainda não estamos despertos, que ainda há um trabalho a fazer. Ainda não aceitamos totalmente a expiação para nós mesmos. Ainda temos o nosso tesouro colocado num valor falso, colocado o nosso tesouro fora da mente de Deus. E é isso que traz um estado de culpa. Então, esse estado de culpa, ele pode diminuir, mas ele só irá desaparecer na completa aceitação da mente certa. Quem largar do ego, como Jesus fez,
como todos os iluminados fazem. Quem consegue superar dentro de si o seu apego à separação e larga do ego, esse não carrega mais culpa. Então, é natural que... E a culpa toma muitas formas aqui no mundo físico. A culpa não é só a culpa direta, assim, falando de espiritualidade. A culpa pode ser de ter feito um negócio errado, pode ter sido por brigado com alguém. Qualquer forma de culpa aqui, que a gente sente aqui nos nossos relacionamentos físicos daqui, no nosso comportamento, é sombra dessa culpa da mente. Então, a causa da culpa nunca é aparentemente o que aconteceu no comportamento, embora a gente experiencie ela no comportamento. Mas a culpa, ela é devido à nossa mente, porque, como diz aqui, devido ao fracasso em cumprir a tua função na mente de Deus com toda a tua mente, porque ainda estamos apenas cumprindo parcialmente com a nossa mente. Ainda temos uma parte da mente aonde colocamos também a nossa fé, que é na mente errada. E aí surge a culpa, e ela pode tomar, então, os efeitos dela, a sombra dela, podem ser os mais diversos aqui, e cada um experiencia particularmente de modo diferente aqui no comportamento. A Ana levantou a mão. Ying, e assim, ó, quando a gente, vamos dizer assim, quem não é muito espiritualizado, ou que não estuda nada de espiritualidade, às vezes a pessoa nem tem muita consciência de que tem culpa, de não que. Ou a pessoa até chega a dizer, eu não tenho culpa de nada, não faço nada de mal para ninguém, né? Tá. Esse é um tipo de culpa, tá? Outro tipo de culpa é com a gente, ou quem estuda espiritualidade, seja por outro caminho, ou por nós mesmos, estudantes do SEI. Porque agora a gente, como já está com a mente mais treinada, a gente consegue mais vigiar a mente e pensar, ó, tô sentindo culpa aqui, Espírito Santo, te entrego, né? Fazer aquele tema de casa, né, do estudante. Só que daí tem um porém com a gente, que é a forma de culpa de outras maneiras. E aí que a gente vai lá e no comportamento faz um monte de coisas que é para se punir, se prejudicar, de uma maneira que a gente pague alguma coisa. Então, no fundo, tá toda a culpa relacionada aí. Inclusive, até aquele exemplo bem bobinho de vive dando cominguinho na ponta da mesa. É assim, eu acho que fica cada vez mais escondida. Não, esse aí está muito espertinho, eu vou ter que botar essa culpa mais escondida para ele não ver que é culpa isso. É assim, Ingrid? É bem assim, Ana. Obrigada por trazer. É toda a forma de materialização da culpa, a forma como ela se manifesta para cada um, tem N formas diferentes, seja em fracassos de relacionamentos, de financeiro, de trabalho, de não se sentir adequados, seja a forma que for, não se sentir merecedor, ou mesmo de se julgar acima dos outros, e em resposta os outros não te amam, então também não se sente bem, seja a forma que for. Isso tudo ainda é a culpa que nós estamos falando aqui, que vem quando a nossa mente não está cumprindo a única função que ela tem aqui no sonho, que é aceitar a expiação. O que é aceitar a expiação? Com quem aceitamos? Com o Espírito Santo. Então, viver, já que nós nos colocamos no sonho, aprender a estar só com a mente certa. Enquanto ainda tivermos um apego com a mente errada, essa culpa vai aparecer. E não é uma questão de resolver o que a sombra da culpa
apresentou aqui no mundo físico. Às vezes a gente precisa resolver, sim, se é um determinada situação, mas normalmente não precisa nem mexer aqui. Basta reconhecer que a culpa na mente e aceitar aquela condição, assim, opa, aqui é a culpa de novo. Preciso me recolher, preciso aceitar a expiação. Por que estou me sentindo culpada? Ah, porque estou me identificando de novo separado de Deus. De novo esqueci que isso é impossível. De novo esqueci que o Espírito Santo está na minha mente certa e é o meu guia. Tentei de novo ser eu por conta própria. Por isso que estou me sentindo culpada. Então, Espírito Santo, cuida disso por mim. Cuida desse sentimento por mim. E isso desfaz. E aí, se algo precisa ser feito no comportamento em relação à sombra da culpa, o Espírito Santo vai nos guiar para fazer. Mas normalmente nem é o caso, porque curando na mente, a causa da culpa daquela situação desapareceu, sem causa não tem efeito. Isto. Voltando então aqui, nós estamos aqui. Deixa eu até ver onde nós paramos. Acho que no 4. No 4, né? No 4. Não precisas compreender a criação para fazeres o que tem que ser feito antes que esse conhecimento seja significativo para ti. Então, não precisa saber o que é a criação, porque dentro da percepção não tem como saber mesmo. Mas essa não é uma condição necessária para nós voltarmos ao conhecimento do céu. Então, nós não precisamos nos sentir culpados por não, como ele diz, porque não compreendemos a criação, porque não temos alcance de saber das nossas criações do céu. Isso não é necessário, porque o conhecimento, como ele diz, até que a volta do céu seja significativa para nós. Quando a nossa mente voltar à condição de céu, ela vai saber o que é a criação. Aqui, não temos como saber e nem é necessário. Deus não rompe barreiras e nem as construiu. Quando tu as libera, elas se vão. Então, a barreira ao conhecimento, quem que fez? Foi Deus que nos expulsou do céu? Deus criou uma barreira para nós não voltarmos ao céu? Não. Nós fizemos essa barreira e Deus não precisa romper ela porque Ele não a fez. Portanto, ela não existe. Mas nós que pensamos que fizemos, já que nós pensamos e já que deslocamos a nossa fé para ela e acreditamos nela, nós precisamos desfazer. Deus não falhará, nem nunca falhou em coisa alguma. Decide que Deus está certo e tu estás errado a teu próprio respeito. Então, se Deus tem o conhecimento de que nós somos sem culpa e de que estamos no céu, e assim é o meu irmão, então decida por conta própria que Deus está certo. Se nós ainda preferirmos ver a culpa no meu irmão, porque estou presa a um ídolo, estou presa a uma figura projetada, estou presa ao comportamento de uma figura projetada, então eu estou indo contra o julgamento de Deus. Deus tem um julgamento sobre o seu filho, eu tenho outro. E é isso a razão de conflito. Só que Deus nunca falhou, e isso não podemos dizer do nosso discernimento, do nosso julgamento. Nosso julgamento, ele está sempre errado, porque só o de Deus está certo. Ele te criou a partir de si mesmo, mas ainda dentro de si. Por isso que Deus tem o conhecimento de quem nós somos. Ele conhece o que tu és. Lembra-te que não há segundo para ele. Então, todos são o primeiro, por isso que todos são iguais. Deus é a causa primeira e ele se estendeu. Deus não tem ninguém por segundo. Por que nós damos valor diferente a um irmão que ao outro? Se Deus vê todos em igualdade.
Não pode haver, portanto, ninguém que não tenha sua santidade, nem ninguém que não seja digno do seu amor perfeito. Não fales em tua função de amar em um lugar sem amor, feito de trevas e engano, pois é assim que as trevas e o engano são desfeitos. Então, a nossa função aqui nas trevas e engano, que é esse mundo aqui, o mundo ilusório da projeção. Nossa função é aqui amar como Deus ama, ser a extensão dele, pois é assim que as trevas e o engano são desfeitos. Não fales para contigo mesmo, mas em vez disso, oferece a Deus e a ti mesmo o seu Filho irrepreensível. Por essa pequena dádiva de apreciação pelo seu amor, o próprio Deus trocará a tua dádiva pela sua. Então, por essa pequena apreciação de nós aceitarmos ver a inculpabilidade no irmão, o próprio Deus dará a sua dádiva, o conhecimento do céu, em troca dessa pequena dádiva. Então, nós precisamos só aceitar a inculpabilidade de um irmão, desde que a gente não pode ser de um só, desde que a gente não retenha isso de nenhum outro. E aí Deus trocará a sua dádiva, o conhecimento em troca disso. O João levantou a mão? Oi, Ing. Oi. Eu fiquei pensando aqui na pergunta que a Lívia fez no começo, né? E também um pouco sobre o que a Ana falou, como nós temos uma dificuldade, né, diante de alguns irmãos. Aí eu fiquei pensando aqui na minha prática também, principalmente com as minhas alunas. Eu trabalho com personal, né? Eu trabalho atendo alunos, né, particular em casa, em academia e tudo mais. E aí, uma coisa que me ajudou muito foi observar, assim, eu colocar uma disponibilidade para ficar atento, assim. E aí, eu me lembro um dia eu fazendo um mapa, assim, com tal aluna eu me sinto assim, com tal aluna eu me sinto dessa forma, com outra aluna eu falo, isso aqui tem uma barreira aqui. Que é exatamente como a Lívia falou, assim, com alguns alunos eu sinto aquela dificuldade de conseguir ficar ali, às vezes eu não quero dar aula para ela, tem aquela barreira que parece que você não quer ouvir. A pessoa está te falando algumas coisas e você não quer ouvir, ela está te falando, né? Tem pensamentos, assim, como a Lívia falou, ruins, negativos e tudo mais. Aí, fazendo um link com o que a Ana disse ali, essa forma de culpar, porque assim, a gente vai fazendo um curso em milagres, a gente vai dizendo para a gente mesmo que a gente está indo bem, está melhorando os nossos pensamentos, a gente vai usando isso para criar essas diferenças. Aí, quando eu chego perto daquela pessoa que está me dando pensamentos negativos ou pensamentos de medo, eu não quero ficar perto dela porque eu estou fazendo um curso em milagres, mas na verdade eu estou usando só uma capa, que eu estou usando o curso em milagres para dizer que, tipo, não é isso que eu quero ouvir. E na verdade ela está me dando uma oportunidade, porque os pensamentos dela são os meus pensamentos, né? E aí eu estava lembrando agora, porque está dizendo aqui nesse finalzinho sobre a apreciação, né? Quando a gente pratica aprender a apreciar cada irmão na nossa frente, você vai entrando num lugar de maior isenção. Então você deixa de julgar e querer saber o que você tem que fazer na frente de cada irmão. E aí, uma coisa que me ajudou muito com as minhas alunas foi assim, eu realmente olhei para todos os meus alunos e pensei assim, qual é o que eu mais sinto dificuldade de ficar perto? Qual é o que as pessoas que eu mais experimento essa dificuldade de ouvir o que ela está me falando, do que ela está me trazendo? E aí eu orei muito com Jesus, e oro muito com Jesus, para ele me fortalecer. Eu falo, Jesus, não me deixe esquecer de praticar, principalmente na frente dessa pessoa. E aí, o que foi acontecendo, e o que eu sinto que vai acontecendo, é que assim, quando eu chego na frente daquela pessoa, é como se eu já chegasse preparado, assim. E aí, na hora que ela começa a ter pensamentos negativos, de reclamação ou crítica, ela está criticando outra pessoa, eu me lembro muito de uma coisa que Jesus fala para a gente lá no capítulo 12, que é assim, tanto os pensamentos, tanto as expressões de amor do teu irmão, quanto os pedidos de cura, são suficientes para trazer o amor na tua consciência. E aí,
tem uma analogia que eu gosto muito de usar e que eu compartilho para com as pessoas que eu pratico aqui, que é assim, eu uso o meu dia como se fossem cenas de um filme, né? Eu tô dentro de um filme, tô imaginando que eu tô dentro de um filme, então esse corpo aqui, ele tá visualizando cenas o tempo todo. E aí, o que Jesus fala sobre a gente apreciar, eu oro muito e falo, Jesus, me ajuda a apreciar tudo no meu dia, me ajuda a apreciar mesmo. Porque se eu entro já na cena com essa vontade de apreciar, eu estou deixando os meus quereres e as minhas vontades de lado, eu já entro na cena com menos julgamento, com menor vontade de colocar os meus filtros ali. E aí, quando a minha irmã está reclamando, eu aceito e aprecio. Aí, na hora que ela está reclamando, eu fico ouvindo ela e lembrando ao mesmo tempo que o que ela está me dizendo não é verdade sobre ela. Né? Se ela está gerando alguma crítica sobre alguém, na hora que ela está me falando aquilo, eu fico, na hora, me lembrando que aquilo que ela está me dizendo não é verdade sobre ela. Então, aquele pensamento que antes viria para eu rejeitar e dizer que eu queria ficar longe daquela pessoa, agora ele serve como uma ponte para eu reconhecer quem eu sou junto com ela, sabe? E aí vai ficando muito mais leve, sabe? Isso é uma coisa que me ajuda muito. E com certeza esse exercício traz um amor a ti e a ela. Obrigada, João, por trazer esse teu testemunho. Obrigado, Ing. Essa analogia do filme, assim, de eu imaginar que eu realmente estou dentro de uma cena, me ajuda demais a diminuir essa ordem de dificuldades que a gente coloca com base nos nossos filtros, né? Porque essa ordem de dificuldade que eu penso que é mais difícil com algumas pessoas do que com outras, ela é imposta por conta das coisas que eu quero, né? As coisas que eu valorizo mais. Então, quando você decide ver tudo como uma cena só, e você vai pegando vários frames assim separados, você já entra com a disponibilidade de perdão, com a disponibilidade de presença. Então, me ajuda demais, assim. Na verdade, isso te ajuda a olhar de cima do campo de batalhas. O curso também chama isso. A desidentificação. A gente observa a si e ao outro, isso que eu tinha respondido antes também, acima do campo de batalhas. Obrigada. Mas, voltando aqui ao nosso parágrafo 5, antes que tomes quaisquer decisões por conta própria, lembra-te que te decidiste contra a tua função no céu e então considera com cuidado se queres tomar decisões aqui. Então, isso é um fato. Se nós estamos aqui identificados como ser separado, à parte, então é porque nós nos decidimos contra o céu, por isso que aparentemente para nós estamos fora do céu. Deus não nos expulsou do céu. Nós, na nossa experiência, nos colocamos para fora, mas se nós fizemos isso, como ele diz, então, será que realmente nós somos a pessoa certa a decidir por nós? Se nós já fizemos esse primeiro equívoco? A tua função aqui é somente decidir-se contra decidir o que queres em reconhecimento de que tu não sabes. Até um trocadilho de palavras aqui. Decidir contra decidir. É a única função aqui. Decidir a favor do Espírito Santo e não a favor de causa própria. Eu sempre vou decidir errado se eu fizer por conta própria. Por isso a resistência, por isso que daquela pessoa eu não quero ficar perto, a outra eu odeio se ela não aceitar ficar perto, mas por conta própria eu não posso decidir. Então, decidir contra eu decidir. É só isso que eu preciso fazer. Como, então, podes decidir o que deverias fazer se eu não sei? Nós não temos aqui o alcance de saber de todas as coisas. Nós não temos o alcance sequer de saber que aquilo que está lá fora ainda está dentro de mim, está na minha mente, eu não enxergo. Então, como que eu posso decidir alguma coisa? Deixa todas as decisões para aquele que fala por Deus, pela tua função, conforme ele a conhece. E nós sabemos que é o Espírito Santo. Então, deixa por conta dele. Assim, ele irá ensinar-te a remover a horrível carga que colocaste sobre ti mesmo por não amar o Filho de Deus
e por tentar ensinar-lhe culpa em vez de amor. Então, a nós mesmos, que somos o Filho de Deus, nós ensinamos culpa ao invés de amor. E isso é uma carga pesada demais. Isso traz uma tonelada que nós não temos como carregar. Então, deixa por conta do Espírito Santo. Desiste dessa tentação frenética, dessa tentativa frenética, insana, que te rouba a alegria de viver com o teu Pai, Deus e Pai, e de despertar com contentamento para o seu amor e santidade que se unem como a verdade em ti, fazendo com que seja um com Ele. Então, desistir dessa tentativa frenética de nós mesmos sabermos decidir qualquer coisa que seja. Permitir sempre voltar ao nosso pensamento, ao Espírito Santo primeiro. E aí, se aquietar e esperar. Ele sabe. A inspiração virá, Ele nos dará o pensamento que precisamos ter. Só precisamos dar essa abertura, sair de frente, sair de lado, deixar o Espírito Santo trazer os pensamentos que nós precisamos ter. E ele, os pensamentos dele sempre falarão, como diz aqui, a favor da santidade que une a nós, ao irmão e a Deus. E aqui no 6, olha, a maravilha que é Jesus que experienciou, ele tem todas as condições, ele tem autoridade, ele pode falar com propriedade o que ele nos coloca aqui no parágrafo 6. Quando tiveres aprendido como decidir com Deus, todas as decisões vêm a ser tão fáceis e tão certas como o respirar. Olha que maravilha. Quem durante as 24 horas por dia está preocupado em saber como trazer o ar para dentro e como expeli-lo dos pulmões? Ninguém precisa pensar em respirar. Assim será para nós quando nós aprendermos a decidir com Deus. As nossas decisões serão tão automáticas quanto respirar. Não há esforço e serás conduzido tão gentilmente como se estivesse sendo carregado por um calmo atalho de verão. Só a tua própria volição, ou escolha, nossa própria escolha, parece fazer com que a decisão seja difícil. O Espírito Santo não demorará a responder a toda e qualquer pergunta que tiveres a respeito do que fazer. Ele sabe. E ele vai te dizer e depois vai fazer por ti. Então, esse fazer por ti, ele rearranja todas as coisas. Todas as coisas vão simplesmente fluir. Ele inspirará quem tiver que vir, o que tiver que acontecer. Então, não é que ele vai no comportamento fazer, mas ele faz com que tudo flua. Então, nas mãos do Espírito Santo, tudo vem na maior facilidade. E ele vai te dizer, e depois fazer por ti, tu que estás cansado, acharás que isso é mais repousante do que o sono. Então, aprender a entregar todas as decisões ao Espírito Santo traz uma condição de vida, de estar desperto aqui, fazer as coisas aqui, que é mais repousante que o próprio sono, que nós achamos que, para nós, a coisa que mais nos descansa é dormir. Jesus diz, entregar as decisões ao Espírito Santo descansa mais do que isso. Por quê? Pois podes levar contigo a tua culpa quando dormes, mas não podes trazê-la a isso. E, obviamente, no sono, nós podemos levar nossos pensamentos de culpa, como certamente levamos, e temos pesadelos, ou acordamos no outro dia ainda cansados, ou ainda preocupados, ou ainda mal. Por quê? Porque levamos a culpa junto no sono. Mas a isso, a decisão do Espírito Santo é impossível levar a culpa, porque ela é desfeita. Então, na decisão do Espírito Santo não há culpa. Por isso que essa atitude de
permitir fazer todas as decisões com o Espírito Santo são mais repousantes do que o sono. A não ser que seja sem culpa, não podes conhecer a Deus, cuja vontade é que tu o conheças. Então, como que Deus pode nos conhecer diferente do que Ele nos fez? Se Ele nos fez sem culpa, Ele só pode nos conhecer sem culpa. Então, como que eu posso me conhecer com culpa? Então, mais uma vez, como a culpa é impossível. Por conseguinte, tens que ser sem culpa, porque Deus nos conhece sem culpa. Entretanto, se não aceitas as condições necessárias para conhecê-lo, tu o terás negado e não o terás reconhecido, embora ela esteja em tudo à tua volta. Então, se nós nos sentimos culpados, é porque nós aceitamos uma coisa que Deus não conhece como sendo nossa. Se nós aceitamos algo que Deus não fez, então nós negamos a Deus. E aí, se nós negamos a Deus, como que nós vamos conhecer a Deus? Embora Ele continue à nossa volta. Ele não pode ser conhecido sem seu Filho, cuja inculpabilidade é a condição para conhecê-lo. Então, o Filho de Deus é sem culpa. Se nós olhamos para a culpa, nós estamos escolhendo ver diferente de Deus. Aceitar o seu filho como culpado é uma negação tão completa do Pai que o conhecimento é varrido do reconhecimento na tua própria mente, na qual o próprio Deus a colocou. Se quisesses apenas escutar e aprender o quanto isso é impossível. Então, como é impossível tirar o conhecimento da nossa mente? É impossível, porque Deus a criou dentro de si mesmo. No entanto, se nós escolhemos dar realidade à culpa, para nós é como se o conhecimento tivesse sido varrido da consciência. Mas, como Jesus disse, se nós apenas quiséssemos aceitar o quanto isso é impossível, nós viríamos o quanto essa ilusão é irreal, o quanto não há base para isso, o quanto isso é o impossível. Não lhes concedas atributos que tu compreendes. O que tu não o fizeste, e qualquer coisa que compreenda, não faz parte de Deus, dele. Então, o irmão é santo. Qualquer atributo que eu vejo ele como culpado, como mal, como chato, como perturbador, como motivo da minha insatisfação, eu estou dando atributos ao Filho de Deus que Deus não criou. Então, eu estou criando coisas. Então, se eu o faço, eu deixo de conhecer o que Deus criou. A tua tarefa não é fazer a realidade. Ela está aqui sem a tua participação em fazê-la, mas não sem ti. Então, a realidade do irmão é a santidade. A nossa realidade é a santidade, e ela está aqui. Não nos cabe fazer a realidade. E porque ela está aqui independente de nós, porque ela foi feita por Deus. Tu que tens tentado jogar fora a ti mesmo e que valorizaste tão pouco a Deus, ouve-me falar por ele e por ti. Um apelo de Jesus. Não podes compreender o quanto teu Pai te ama, pois não há nenhum paralelo na tua experiência do mundo que te ajude a compreender isso. Não há nada na Terra que possas comparar a isso e nada que jamais sentiste, a parte dele, que se parece com isso, nem de leve. Então, por isso que acreditamos na culpa. Não há paralelo, não tem como Jesus ensinar o tamanho do amor de Deus pelo seu Filho. Não pode sequer dar uma bênção em perfeita gentileza. Poderias conhecer aquele que dá para sempre e que nada conhece exceto o dar? Então, poderíamos nós conhecer a Deus com tal mentalidade dividida? As crianças do céu vivem na luz da bênção de seu Pai,
porque tenho conhecimento de que são sem pecado. A expiação foi estabelecida como meio de restaurar a inculpabilidade nas mentes que a têm negado e assim negar o céu a si próprias. Então, a expiação era apenas a resposta de Deus à nossa crença de separação dele. No céu não existe expiação, mas o princípio do amor é o que fez com que a expiação passasse a existir no momento que nós pensamos separação. Isso é por obra do amor. A expiação ensina-te a verdadeira condição do Filho de Deus. Ele não te ensina o que és, nem o que é o teu Pai. O Espírito Santo, que se lembra disso por ti, meramente te ensina como remover os bloqueios que se encontram entre tu e o que tu conheces. Então, o que eu sou e o que é Deus não pode ser ensinado, porque pertence à esfera do conhecimento. Então, na percepção, não há como saber. Então, o que eu posso fazer? Lembrar-me disso. Eu não posso aprender isso, porque não pode ser ensinado. No entanto, eu posso voltar a lembrar porque eu esqueci. E o Espírito Santo, ele tem essa memória guardada por mim, por cada um de nós. Por isso, mais uma vez, nós precisamos do Espírito Santo para voltar ao conhecimento, para voltar à lembrança de quem nós somos e de quem Deus é. E como que o Espírito Santo dá isso? Ele ensina a nós? Não, ele não tem como ensinar. Mas ele tem como ensinar a remover os bloqueios. O que está obstruindo esse conhecimento? E o que está obstruindo é sempre uma crença falsa nossa, uma crença na separação, uma crença de que nós ofendemos a Deus, nós nos separamos, nós nos tornamos uma consciência individual. Então, isso tem que ser removido da nossa mente. E aí nós voltaremos, quando todos os obstáculos estiverem removidos, voltará de novo o conhecimento a estar livre para a nossa consciência, porque é só a nossa consciência que não está ciente do conhecimento. O conhecimento está no mesmo lugar na nossa mente onde sempre esteve. Apenas a consciência está obstruída. Se te lembrares do que tens feito, não estás lembrando de nada. Então, o fazer é o oposto do criar. O criar é no céu. Então, já que pensamos que separamos, aqui nós temos feito coisas. Se isso está na nossa memória, e esse fazer, ele veio só no sonho, na ilusão, então, se nós nos lembramos do que nós temos feito, nós nos lembramos do nada, porque isso é ilusório. Isso ainda pertence à esfera do sonho, do tempo, e não do conhecimento. A lembrança da realidade está nele e, portanto, está em ti. Então, a lembrança, só podemos lembrar. E isso está no Espírito Santo. Perguntaram aqui se a consciência é o tomador de decisões. O tomador de decisões, ele tem a consciência, ela é um atributo da mente, o fato de estar ciente. E essa consciência, o tomador de decisões, usa dessa consciência para estar ciente de um sonho separado ou de volta do céu. Então, o tomador de decisões não é um ser, é uma condição nossa de escolha. E a consciência é uma escolha que nós optamos no lugar do conhecimento. Em vez de sermos o conhecimento de Deus, em vez de pertencermos à causa primeira que é Deus, nós escolhemos ser uma consciência individual. E o tomador de decisões, nós damos nome às coisas porque nós precisamos de contraste aqui para aprender. Na realidade, não é que existe um ser tomador de decisões. Existe, sim, a nossa capacidade, porque nós somos tão livres como Deus, de acreditar, de colocar a nossa fé onde nós escolhemos.
e nós escolhemos botá-la no nada, botá-la na separação. Então, a gente diz, para aprender aqui, que o tomador de decisões fez isso, ou seja, nossa capacidade de escolher fez isso. Mas isso é muito abstrato, mas a gente precisa ainda desses símbolos para que o conjunto faça sentido para nós, nessa aprendizagem. No 10. Os que não têm culpa e os culpados são totalmente incapazes de se compreenderem mutuamente, que são esferas totalmente contrárias. Os sem culpa estão na mente certa, estão no Espírito Santo, os culpados estão no ego, então não tem como se compreenderem, eles falam de realidades totalmente opostas. Cada um percebe o outro como a si próprio, fazendo com que ambos sejam incapazes de se comunicar, porque cada um vê o outro de um modo diferente do que vê a si mesmo. Então, o culpado e o inocente jamais vão estar lado a lado. É um na nossa consciência ou outro, não há comunicação. Deus só pode comunicar-se com o Espírito Santo na tua mente, porque só Ele compartilha o conhecimento do que tu és com Deus. Só o Espírito Santo compartilha com Deus o conhecimento do que nós somos em Deus, do que nós somos como Cristo. Por isso que Deus só pode se comunicar com o Espírito Santo na nossa mente, não diretamente conosco, porque nós temos a nossa mente dividida. Então, nós não preenchemos as condições com as quais Deus pode se comunicar. Mas Deus se comunica com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo preenche essa condição. E a condição é saber quem que nós somos. O Espírito Santo sabe, nós esquecemos. Então, por isso que Deus se comunica com o Espírito Santo. E só o Espírito Santo pode responder a Deus por ti, pois somente Ele conhece o que Deus é. Então, jamais nós chegaremos diretamente a Deus sem o Espírito Santo, porque nós jogamos fora esse conhecimento. Então, só o Espírito Santo pode responder em nosso lugar por Deus. Então, duplamente nós precisamos do Espírito Santo, porque Deus só pode se comunicar com Ele para saber quem que nós somos, e nós só podemos nos comunicar com o Espírito Santo para saber quem Deus é. Então, o Espírito Santo é o mediador. Tudo mais que colocaste dentro da tua mente não pode existir, pois o que não está em comunicação com a mente de Deus nunca foi. Então, só o que o Espírito Santo tem para nós é real. Se não é do Espírito Santo, não é real. Podemos descartar. A expiação desfaz isso que não é do Espírito Santo. Comunicação com Deus é vida. Nada que esteja fora dela existe de forma alguma. Então, a vida é muito diferente de parecer existir num corpo. Então, esse conhecimento também só o Espírito Santo tem, da nossa realidade e do que é vida. E nada fora da vida existe. Então, se nós quisermos saber o que é isso, precisamos parar de ser professores de nós mesmos e nos entregar ao Espírito Santo. Ele é o nosso único professor, o único que sabe, e então esse, como diz aqui o título, a tua função na expiação, aceitar ao Espírito Santo por nosso guia, nossa única função, para todas as coisas aqui, fazer com o Espírito Santo. Com isso, então, nós concluímos essa sessão, e semana que vem, então, o círculo da expiação é uma continuação ainda desse tema, assim como isso aqui era a continuação da inculpabilidade da semana passada. Nós temos, então, agora a nossa hora de interação, embora a gente já teve, agradeço que a gente já teve, mas alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui do Kendi no chat. Ing, o Sem fala
que não devemos fazer planos. Isso porque seria uma forma de decidirmos por nós mesmos sem o Espírito Santo. Sim, mas assim, há de se ter o cuidado que nós não devemos fazer planos, ele fala, no nível da mente. Como eu sempre digo, o 100 é na mente, não é comportamental. De repente, quando nós confundimos comportamento com mente, vamos acabar pensando que eu não posso escolher que roupa vestir, como falei já esses dias, que prato comer, sem perguntar antes ao Espírito Santo, e não é isso. Então, é não decidir nada sobre a realidade que nós somos e que o meu irmão é, em cima de cada situação. Então, nós não podemos fazer planos para a nossa própria salvação. E tudo mais dentro do comportamento, dentro do físico, nós é dado por acréscimo. Como Jesus fala na canção da oração, que a canção, o todo, é o que nós temos que buscar, o Espírito Santo. E na analogia da canção da oração, ele diz, tudo mais, os ecos, os vibratos, o que compõe a música, acompanha automaticamente. Então, as nossas necessidades aqui, nós seremos automaticamente inspirados a sermos assertivos, mesmo sem a todo instante pedir ao Espírito Santo. Não é pedir orientação no nível comportamental, mas na mente, sempre com o Espírito Santo a favor da inculpabilidade. Esta é a maneira que o Espírito Santo nos orienta a ser. Então, não podemos decidir por conta própria o que é a nossa salvação. E quando aceitamos ao Espírito Santo, tudo bem que ainda vamos ser funcionais aqui, e vamos ser, inclusive, totalmente assertivos. Como ele diz, vai ser tão fácil viver aqui quanto respirar, porque o Espírito Santo nos guia a isso. E nisso todas as necessidades daqui são sanadas, são trazidas, sem nós precisarmos decidir, mas enquanto pensamos que estamos no mundo aqui fazendo as coisas ainda. Alguém gostaria de mais alguma colocação? Deixa eu ver aqui. A Flora levantou a mão? Em relação a essa pergunta do Kendi, o que vem para mim, Gui, gostaria que você, assim, percebesse, visse se faz sentido. Essa questão que eu já percebi que é uma cilada, essa questão dos planos, no quesito de expectativas. Por exemplo, eu tenho expectativas em relação às coisas no futuro, né? E eu já me observei muito que, quando eu estou nutrindo expectativas, esperanças, ou fazendo alguma fantasia, eu estou sendo guiada ali pelo ego, e já me percebi, assim, me observei muito, assim, esse jogo da expectativa, né, e da frustração. Então, eu procuro, claro, vem as expectativas, vem as fantasias, e o quanto antes eu procuro já entregar para o Espírito Santo, eu te entrego, seja feita a tua vontade, porque é como vem para mim essa questão dos planos, né? Dessa questão, claro, tem as questões de ordem prática, mas eu digo assim, de expectativas mesmo, daquilo que, em relação a qualquer situação que eu gostaria que acontecesse, é o que vem para mim nessa questão dos planos, que eu já observei muito aqui, a partir do ensinamento do curso, e já tive, assim, infinitas experiências de muita dor, de muita frustração, de criar muita fantasia, muita expectativa, e a coisa acontecer de uma forma totalmente contrária. Antes, eu entrava no sofrimento e me sentia absolutamente, totalmente, profundamente culpada e equivocada. Hoje, obviamente, eu compreendo exatamente da onde que está vindo todo esse fornecimento, essa fabricação de expectativas, né, de esperanças, porque às vezes vem uma coisa assim muito lindinha, muito bonitinha, mas
eu já procuro mais, o quanto antes sair fora e entregar tudo isso, porque que vai gerando realmente essa sensação de frustração, que eu acho que é uma outra face da culpa, né? É como vem para mim essa questão dos planos. Faz sentido, Ing? Sim, totalmente essa expectativa. O que não significa que a gente agora tenha que largar trabalho e porque Deus proverá. Não é assim. Então a gente faz o que precisa ser feito, mas dentro de uma mentalidade de alegria, e o que eu noto também de acréscimo, o quanto parece que vem uma inspiração de memória do que precisa ser feito, que às vezes eu penso, nossa, como eu não lembrei em nenhum momento, e no momento certo eu lembrei, e aí fui lá e fiz. Então, eu sei que é por guiança. O Espírito Santo sabe que ainda, sendo ilusão ou não, nós temos necessidades aqui. Então, não estamos dizendo que ninguém deve largar as coisas daqui, como o Ken Wapnick sempre diz, ser normal ainda dentro do comportamento, dentro do físico, fazer as coisas, mas faz todo sentido, Flora, em retirar as expectativas em cima do que ainda precisa ser feito, porque faz parte do teatrinho daqui. Nós ainda estamos na sala de aula, que é essa nossa experiência de pensarmos que estamos aqui, e aqui ainda, claro que temos necessidades, então, mas a gente simplesmente as faz numa sequência sem ansiedade, sem essa expectativa, sem dor, e se ela vir, ela é bem-vinda, tudo bem. Se não for assim, se for diferente, também está na mesma condição, também está ótimo, sem afetar uma paz que é de um lugar diferente das coisas aqui do mundo. Então, sem idolatrar, apenas porque ainda é necessário ser funcional aqui, mas já não é mais o nosso tesouro, é apenas, assim como o corpo, um instrumento necessário para o retorno da nossa condição mental de quem nós somos. Ainda precisamos dessa sala de aula. É isso que eu sinto muito, essa guiança e como as coisas acontecem sem a minha percepção e como na hora que precisa fazer, que eu preciso ser funcional, também me vem a lembrança de ser, seja porque eu anotei e bati os olhos ali, ou seja da forma que for, não preciso nem me preocupar, mas preciso ser ainda funcional, senão alguém pode entender que talvez a questão é agora sentar em casa e tudo, o Espírito Santo fará tudo. Não é isso. O curso é mental, o Espírito Santo nos guia na mente. Mas enquanto pensamos que estamos aqui, precisamos ainda ser normais para o padrão do que acontece aqui, mas isso já não nos causará mais medos, frustrações, e nem aquela euforia de alegria que é individual, que na verdade não é alegria também, que é um outro aprisionamento. Então, segue essa liberação mental, é um desapego em cima das coisas que ainda precisam ser feitas. Por isso, faz todo sentido para mim, Flora, o que você falou. Deixa eu ver aqui ainda do Kendi, aqui no chat. Ing, o que ocorre comigo é acontecer situações na forma que me tira a paz e sempre que eu decidi por mim mesmo, criando expectativas conforme a Flora disse, dava tudo errado. Mas quando entrego ao Espírito Santo que seja sua vontade, as coisas ocorrem de forma natural, sem dor e na maior parte das vezes da forma que eu estava achava que seria diferente. Obrigada, Ing. Exatamente, é isso que também o Kendi já tem a experiência disso também. Eu tenho certeza que cada um também, se for honesto consigo e for olhar para trás, vai ter exemplos nos quais se sentiu isso também, nos quais, quando se tirou fora da guiança, as coisas simplesmente aconteceram.
Então, é assim que o Espírito Santo vai fazer por nós, como ele diz aqui, que ele primeiro vai decidir por nós e depois fazer, como a gente, como a gente leu aqui na nossa, aqui no parágrafo, aqui no 6 nós vimos aqui, ó. E ele vai dizer e depois vai fazer por ti. Bom, pessoal, eu acho que era isso para a nossa lição de hoje. Obrigada por compartilharem aqui e por estarem aqui conosco. Eu vou encerrar aqui a gravação. Gratidão. Grata a Jesus. Gratidão, Inge, pela aula. Obrigada.